Olá, eu sou o Fernando Rios, seja bem-vindo aqui no meu canal. Hoje vamos gravar mais um vídeo baseado em um texto bíblico e sem perca de tempo, você que tem seu exemplar bíblico ou abre uma aba aí, você que está acessando pelo computador ou no smartphone, na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, então Romanos, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 14. Romanos, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 14. Enquanto você procura, esse vídeo, na verdade, eu estou gravando para ajudar alguns alunos, até futuros alunos, porque no curso Gerando Líderes, um dos módulos é montando um sermão, e recentemente eu recebi uma mensagem no direct, de um seguidor no Instagram pedindo para estar gravando um conteúdo mostrando na prática o que é um sermão expositivo. Então, este sermão aqui que eu vou expor para vocês no dia de hoje, ele é nesse método expositivo. Então vamos lá. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 14. A partir do verso 14, o texto diz assim: Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Muito bem, até aqui é o suficiente. Nós lemos um texto aqui na carta aos Romanos. Romanos é considerado uma das cartas autênticas de Paulo. O que são cartas autênticas? Cartas autênticas são aquelas que ou foram escritas, ditadas ou entregues pelo próprio apóstolo Paulo. Quando nós lemos esse primeiro capítulo inteiro, a gente vai perceber que o enredo desses versículos é totalmente baseado em evangelho. Diante disso, eu coloco como título desse sermão os 3 compromissos de Paulo para com o evangelho. Em cada verso desse que nós lemos, haja vista que é um sermão expositivo, nós vamos extrair um compromisso. O primeiro, que está no verso 14. Paulo inicia o texto dizendo assim: Eu sou o devedor. Veja que Paulo inicia o texto dizendo assim: eu sou o devedor. Paulo, ele traz uma afirmação e ele diz na primeira pessoa. Ele não diz assim, fulano tem uma dívida, cicrano ou beltrano. Não. Ele bate no peito e diz, eu tenho uma dívida. Eu sou o devedor. E aí você pode perguntar para mim, ou se não fosse perguntar para mim, se você estivesse sozinho com o texto bíblico, montando um sermão, você perguntaria para o texto. Ele é devedor, ok, mas que dívida é essa? O que Paulo deve? O contexto desse texto vai responder. O texto fala sobre evangelho. O contexto desse capítulo fala sobre evangelho. Então, o primeiro compromisso de Paulo com o evangelho é uma dívida. Ele é um devedor. Ele considera a pregação do evangelho como uma dívida. E vai ter outros textos bíblicos nas cartas paulinas que vai reforçar essa ideia. Um exemplo é em 1 Coríntios 9,16, que está escrito assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não pregar o evangelho. Veja bem, eu estou usando um texto em Coríntios para dar suporte a esse texto de Romanos, mas a ideia principal está em Romanos, por isso que é um sermão expositivo. Paulo em Coríntios ele diz, porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Paulo entendia então que era um compromisso, era uma dívida, era uma obrigação pregar o evangelho. Muito ao contrário do que alguns pregadores nos dias de hoje, que agem de soberba, que agem com altivez e jactância, um linguajar mais jovem, que se acham porque pregam o evangelho. É verdade, é honroso sim ser convidado para pregar em igrejas, é honroso servir como um bom dispenseiro da palavra de Deus em congressos, escolas bíblicas, em simpósios, é honroso sim, mas não pode haver orgulho, não pode haver soberba, excesso de orgulho, pois me é imposta essa obrigação de pregar o evangelho. Pregar o evangelho é uma dívida. Você que está assistindo esse vídeo, que é um pregador, é uma dívida pregador pregar o evangelho. Você que está assistindo esse vídeo e deseja ser um pregador, considere-se que você está contraindo uma dívida pregar o evangelho. Paulo entendia a obrigação, a dívida que ele contraiu a caminho de Damasco. Paulo,
Até então, quando a Bíblia lhe apresenta como Saulo, indo a caminho de Damasco, com o objetivo de perseguir os cristãos que estavam se refugiando em Damasco, Paulo, a caminho de Damasco, ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Jesus apareceu a Paulo de forma literal, ele teve um encontro literalmente com o Senhor Jesus Cristo. E neste encontro, Paulo foi impactado, tanto que o texto bíblico em Atos diz que a luz que saía do nosso Senhor Jesus, o Cristo, era mais forte do que a luz do sol do meio-dia. Paulo, ele foi confrontado por esse encontro com o Senhor Jesus. Paulo foi transformado nesse encontro com o Senhor Jesus. E nesse encontro, Paulo contraiu uma dívida, que é a dívida de pregar o evangelho. Em Romanos 13:8 diz: não deveis nada a ninguém, não deveis coisa alguma a ninguém, a não ser o amor. O amor, que nós vamos mostrar esse amor, uma das formas de apresentar esse amor é pregando o evangelho, é uma dívida. Não deveis nada a ninguém, mas considere que pregar o evangelho é uma dívida. E essa dívida não é só minha, que sou um pregador do evangelho, sirvo como um evangelista. Essa dívida não é só de pastores, de obreiros, de padres. Essa dívida são de todas as pessoas que, como Paulo, tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus a caminho de Damasco. E eu levo você a uma reflexão. Qual momento da sua trajetória você teve um encontro com Jesus? Se você já teve um encontro com Jesus, você contraiu a dívida, o primeiro compromisso, que é de pregar o evangelho. Mas nós vamos caminhar aqui no texto bíblico, o verso posterior, o verso 15 de Romanos capítulo 1, diz assim: e assim quanto está em mim, estou pronto. Encontramos aqui já um segundo compromisso de Paulo com o evangelho, é a prontidão. O primeiro compromisso é a dívida. O segundo, Paulo diz: estou pronto. E ele para também anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Também anunciar o evangelho a vós que está em Roma. No mundo antigo, Roma era considerado confins da terra, era a capital do mundo conhecido. Paulo tinha o entendimento que eu já preguei em alguns lugares, agora também estou pronto a pregar até aos confins da terra. Paulo não dava desculpa. Paulo não esperava por isso ou por aquilo para pregar o evangelho. Alguns nos dias de hoje está dizendo assim: vou esperar me casar, após me casar, vou começar a pregar o evangelho. Eu vou esperar terminar minha faculdade, quando terminar a minha faculdade eu vou pregar o evangelho. Outros estão dizendo: eu vou esperar construir a minha casa. Depois que eu construir a minha casa, eu vou pregar o evangelho. Tem até aqueles que estão dizendo assim: eu vou primeiro fazer um curso de teologia. Depois que eu fizer um curso de teologia, eu vou pregar o evangelho. Você não precisa de curso de teologia para pregar o evangelho. Não estou pregando contra teologia, muito ao contrário, sou um amante da teologia, sou um teólogo, tenho especialização em Novo e Antigo Testamento. No curso Gerando Líderes eu ensino módulos que você vai aprender na teologia, mas você não precisa de teologia para pregar o evangelho. Você não precisa dominar angelologia, soteriologia, hermenêutica, homilética, exegese, etimologia, antropologia, de maneira nenhuma. Você precisa primeiro ter tido um encontro com o Senhor Jesus, como Paulo teve em Damasco. Em segundo lugar, você acreditar que Jesus se humilhou-se a si mesmo, tomando forma de homem, sendo fiel até a morte e sendo morte de cruz. E ao terceiro dia ressuscitou, está sentado à destra, direita de Deus Pai, e muito em breve vai vir buscar a sua noiva. Você simplesmente precisa acreditar que Jesus é o único intermediador entre os homens e Deus, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por intermédio de Jesus. Você tendo um encontro com Jesus, uma experiência de conversão, de relacionamento, você vai ter propriedade de falar sobre Jesus para as pessoas. Então, Paulo, primeiro compromisso no verso 14, eu sou devedor. Eu tenho uma dívida. O segundo compromisso de Paulo com o evangelho, estou pronto. Paulo não dava desculpa. Ele já entendia que além do evangelho ser uma dívida, é uma dívida para ser paga hoje. É uma dívida também para ser paga amanhã e até Jesus vir buscar a sua igreja. Como assim? Eu pago um pouco da dívida hoje falando do evangelho para alguém e amanhã eu continuo pagando essa dívida.
Próximo compromisso de Paulo com o evangelho está no verso posterior, que é o verso 16. Veja bem que eu estou aqui pregando, ensinando, demonstrando um sermão expositivo na prática. O verso 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O primeiro compromisso que nós encontramos é uma dívida. O segundo compromisso, Paulo diz que está pronto. E o terceiro compromisso, Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho. Na mentalidade ocidental, nos dias de hoje, dias que o gospel está em alta, dias que o público evangélico está em constante crescimento, talvez soe de forma estranha Paulo se defender dizendo que não se envergonhava do evangelho. Talvez você, olhando os dias de hoje, fala, mas não tem motivos para se envergonhar do evangelho. Mas olhe para a época, pergunte para o texto, Paulo tinha motivos de se envergonhar do evangelho? Sim, porque o evangelho, ser evangélico, ser crente, que nem usava esses termos na época, não era para qualquer um, não. Era para pessoas que tinham garra, que tinham força, que tinha realmente confiança, que acreditava. No Império Romano, o evangelho era algo desprezível, porque os cristãos da época ocupavam a camada social mais baixa da sociedade romana. Os cristãos da época eram formados, em sua grande e maçante maioria, por pessoas pobres, por escravos, tanto que Paulo, em Romanos 1:1, no primeiro verso dessa epístola, Paulo começa assim, Paulo, escravo de Jesus Cristo, porque ele começa esse texto como escravo de Jesus Cristo para se solidarizar, para o leitor original, os que estavam em Roma, se identificar com Paulo, porque eles eram escravos de Roma, eles eram escravos, tinham senhores, tinha patrões, para vocês entenderem, e Paulo inicia esse texto dizendo, eu sou servo de Jesus, para se identificar. Isso mostra que os cristãos ocupavam a camada social mais baixa da época, por isso que ser um cristão era desprezível, é totalmente diferente nos dias de hoje. Vamos analisar também sobre o que é o evangelho. O evangelho não é sobre um super-herói, o evangelho não é sobre um deus da mitologia grega, o evangelho não é sobre um Thor, não é sobre um Hércules. Não, o evangelho é sobre o Messias que nasceu numa manjedoura, ele cresceu dentro de uma carpintaria e ele morreu numa cruz. Então o evangelho não está falando sobre alguém que nasceu num hotel de categoria 5 estrelas, muito ao contrário, enquanto Maria e José procuravam um lugar para nascer o Filho de Deus, não encontrou nenhuma estalagem, nenhuma hospedaria para o Filho de Deus nascer. O Filho de Deus nasceu numa manjedoura, cresceu num emprego simples para a época, um emprego do povo para a época, que era um carpinteiro, e morreu numa cruz. Nós sabemos que a morte de cruz era olhada como maldição para os judeus, porque o Antigo Testamento vai dizer que maldito aquele que morre no madeiro. Nós também vamos saber que nenhum dos piores criminosos de Roma, nenhum assassino, nenhum ladrão, nenhum pior criminoso da sociedade romana era sentenciado à morte de cruz, porque a morte de cruz estava reservado a rebeldes, aqueles que tinham intenção a se rebeliar contra o Império Romano. Então veja bem, a morte de cruz era vergonha tanto no meio religioso como no meio político para a sociedade da época. Paulo, além de ter esses motivos da cultura, da religião, de se envergonhar do evangelho, Paulo tinha motivos pessoais, particulares, para se envergonhar do evangelho. Por causa do evangelho, Paulo passou fome, por causa do evangelho, Paulo passou frio, por causa do evangelho, Paulo passou sede, Paulo passou todos os tipos de privações, Paulo sofreu naufrágios, Paulo foi preso por causa do evangelho, por causa do evangelho Paulo foi chicoteado, por causa do evangelho Paulo foi abandonado por alguns companheiros da fé. Então Paulo tinha também motivos pessoais de se envergonhar do evangelho, mas acima de tudo isso, mesmo tendo todos esses motivos, Paulo, no verso 16, ele diz, eu não me envergonho do evangelho. Aí quando você pergunta para o texto, por quê? Pois o evangelho é poder de Deus para a salvação. No mundo atual, há vários tipos de poderes.
poder econômico que está tão em tona, tão em alta. Se eu estivesse gravando um vídeo aqui falando sobre estratégia de ganhar dinheiro, com certeza a audiência seria muito maior. Existem poderes eclesiásticos e como os homens ambicionam os cargos eclesiásticos. Existe poder político, poder bélico, que também é um tema tão atual como nós estamos ouvindo rumores de guerra na Europa. Existem todos esses tipos de poderes, poder econômico, eclesiástico, político, bélico, empresarial, entre outros poderes, mas só o evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. Só o evangelho tem poder de transformar até o coração mais duro de pedra. O Espírito Santo, através do poder do evangelho, convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que, como Paulo, olhando no seu olho para quem está assistindo esse vídeo, eu também posso afirmar, eu não tenho vergonha do evangelho, pois o evangelho é poder de Deus para a salvação. O evangelho transforma vidas. Com certeza você deve conhecer alguém que, após ter o contato com o evangelho, teve uma vida transformada, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu não me envergonho do evangelho da cruz. Eu não me envergonho do evangelho do Senhor Jesus. Eu não me envergonho do evangelho do bom samaritano. Eu não me envergonho do evangelho do bom pastor. Eu não me envergonho do evangelho da videira verdadeira. Eu não me envergonho do evangelho do pão vivo que desceu do céu, da água viva que mata a sede. Eu não me envergonho do evangelho da porta. Eu não me envergonho do evangelho de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Eu não me envergonho do evangelho do verbo vivo que estava com Deus desde o princípio do mundo. Eu não me envergonho do evangelho do alfa, do ômega, do primeiro e o último. Mas o evangelho que muitos estão pregando no dia de hoje, esse tipo de evangelho que eu vou dizer a seguir, esse evangelho eu me envergonho. Eu me envergonho do evangelho que só pregando estratégias para crescer financeiramente. Nós precisamos sim crescer financeiramente, mas o evangelho precisa ter Jesus como centro. O evangelho que está sendo pregado hoje, apenas de alta ajuda, onde o homem está no centro, são estratégias para ficar milionário, são estratégias para ser um querubim ungido. Esse tipo de evangelho eu me envergonho. Eu me envergonho no evangelho que prega que todos os caminhos levam a Deus, que existem diversas formas de chegar até a Deus. Deste evangelho eu me envergonho, porque a palavra de Deus, eu já disse e repito nesse vídeo, afirma que Jesus é o único caminho, verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através do Senhor Jesus. Esse evangelho que fica massageando o ego do homem, esse evangelho, eu me envergonho desse evangelho. Mas o evangelho da cruz, o evangelho que menciona o sangue do Senhor Jesus, o evangelho que menciona o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi fiel até a morte, deste evangelho eu não me envergonho, porque esse evangelho transforma. Através desse evangelho há salvação. Por causa deste evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós temos menos alcoólatras, nós temos menos dependentes químicos. Por causa desse evangelho, nós temos menos prostitutas, nós temos menos pedófilos, nós temos menos ladrões. Por causa desse evangelho, nós temos menos assassinos. Por causa desse evangelho, a sua casa foi transformada. Por causa do seu evangelho, por causa deste evangelho, o seu ministério ainda está em pé. Por causa desse evangelho, para aqueles que acreditam no pentecostalismo, jovens são batizados no Espírito Santo. Por causa desse evangelho, para aqueles que ainda acreditam que o nome de Jesus tem poder para curar, pessoas são curadas de todos os tipos de enfermidades. Por causa desse evangelho, pessoas são libertas da depressão, da ansiedade. E principalmente por causa desse evangelho, eu, você e a sua casa podem ser salvos. Então eu finalizo esse vídeo no dia de hoje expondo, baseado em Romanos, 3 compromissos de Paulo com o evangelho. Veja bem que eu não saí de dentro do texto, por isso que esse evangelho é considerado expositivo, porque eu trabalhei o contexto de Romanos 1. Espero que esse vídeo tenha agregado para você de forma espiritual e ao seu conhecimento. Se você gostou desse vídeo, está aparecendo aqui na tela as minhas redes sociais. Me siga nas redes sociais, compartilhe esse vídeo para mais alguém, pega o link desse vídeo, manda no grupo da sua família, manda no grupo da tua comunidade cristã, manda no grupo da sua empresa,
Mande para alguém no privado que precisa ouvir um pouco do Evangelho de Cristo. Eu te agradeço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.